Alô, alô, galerinha! Bom dia para quem está chegando. Aquele bom dia maroto aí pra gente aí. Uma boa segunda-feira. Tô falando igual a radialista agora, assim. Uma boa segunda-feira para animar vocês. Para quem está chegando aí. Vamos ver, deixa eu olhar aí quem é que tá chegando aí. Vamos dar aquele velho minutinho aí o pessoal se organizar, tá bom? Pegar aí o livro 3, né? Então peguem o livro 3 aí, já se organizem. Abram aí no capítulo 6, se eu não me engano, é 8. Daqui a pouco a gente vê aí. Mas pega o livro 3, já abre aí na parte de geometria. Né? Deixa eu ver quem é que tá aí. O grande Lucas, né? O maior jogador do Free Fire de Limoeiro. Né, Lucas? Ou deixou nada. O grande Vitório, o grande Walter, a Alice, né? Sua fã ainda está dormindo nessa segunda-feira, viu, Alice? A Raíssa também, seja bem-vinda. Hoje eu amanheci com a semana aí animado, que essa semana é a semana do aniversário da minha filhota, né? E também semana do Dia dos Pais, então não tem felicidade melhor do que essa. Verdade, Alice. Todos nós queríamos. Eu olho pro soninho dela ali, mas felizmente temos que acordar a semana, né, e começar essa rotina aí. Mas tá bacana, a aula de hoje vocês vão gostar que só, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre as pirâmides, então vai ser bem bacana aí esse momento aí. Ok? Deixa eu ver aí quem já entrou. Passei esse minuto aqui, eu bloqueio a reunião. Ninguém entra mais. Quem entrou, já entrou. Quem não entrou, não entra mais. Fica só nós aí na sala. Só passar um minutinho aí. E aí, o fim de semana de vocês foi bacana? Sim, para solucionar aí logo rápido as dúvidas, que pode ser da maioria, vocês viram que na sexta-feira eu coloquei uma aula gravada lá e, ao mesmo tempo, um formuláriozinho com algumas questões sobre roda. É porque esse conteúdo de roda, pelo menos essa parte que na sexta-feira eu repassei para vocês, eu já tinha dado essa aula para vocês, coisa rápida, aqui em geometria. A gente já tinha falado um pouquinho lá nas aulas de polígono sobre as áreas de uma circunferência. E aí, para ajudar vocês, contribuir lá na resposta lá do formulário, eu coloquei aquela aula gravada, tá bom? Só para tipo, quem quiser ter dúvida, não precisa assistir a aula, só se caso você tiver dúvida na hora de resolver o questionário. Aí você vai lá e assiste a aula normal. E muitos podem estar dizendo, mas a aula gravada é do terceiro ano. É por isso mesmo que eu coloquei a do terceiro, para meio que você ver de forma diferente o conteúdo, entendeu? Porque eu trabalhei com vocês de uma forma, e no terceiro ano já tem outra forma, ou seja, nem sempre nas turmas aí eu acabo trabalhando do mesmo jeito, o mesmo conteúdo, né? Acaba que o conteúdo ele fica variando, eu não vou dizer nem de acordo da turma, é de acordo com o nível, né? E aí eu deixei lá como ajuda para vocês, uma contribuição lá bacana. Bom, vamos embora a aula. Deixa eu bloquear aqui a reunião, né? Deixar o pessoal aí, só nós aqui, né? Então, beleza. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, pessoal, o livro de vocês, né? Vocês vão usar aí o livro 3. Vamos começar aí o capítulo 8. Iniciar até que fim a gente está tendo aula na segunda-feira. Se você olhar no seu calendário, aí fazem 3 segunda-feiras que a gente não tem aula. Sempre tinha algum evento da escola, alguma coisa da escola, e acabava a gente ficando sem aula. O terceiro ano é que é pior mesmo, na segunda-feira. E já fazem 5 semanas que eu não tive aula com eles na segunda-feira do terceiro ano. Porque o terceiro ano teve a questão do simulado, aquela coisa toda. Ok? Então, o conteúdo de pirâmides é um conteúdo bastante, vamos dizer, bastante interessante, né? Porque a gente vê essa figura com frequência também. Claro que a gente não vê com tanta frequência como os corpos redondos, que a gente vai falar ainda, que é cilindro, cone, né, esfera, mas as pirâmides a gente vê no nosso cotidiano aí. Depois eu vou mostrar a vocês aí.
uma imagem aí. Acho que, se eu não me engano, eu já começo com essa imagem mostrando a vocês sobre as pirâmides no cotidiano, não. Né? Vou mostrar a vocês os elementos da pirâmide. Então, é uma coisa rápida, né? Porque a gente viu o assunto anterior, que era os prismas, né? E o que seriam os prismas? Fazer uma revisão rápida aí para vocês do que a gente viu na aula anterior. Então, o que vinha a ser os prismas? Deixa eu colocar a tela branca aqui. Então, a gente tinha objetos que poderiam ter esses formatos aqui, né? Temos também, né, prismas triangulares. Então, a gente teria essas figuras aí, né? Ambos são prismas. Né? E a gente viu algumas fórmulas dos prismas. A gente viu que a área total de um prisma é dado por 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Vimos que a área lateral de um prisma é dado por perímetro da base, que multiplica a altura, tá bom? Então, perímetro da base multiplicado pela altura. E vimos também que o volume de um prisma é dado pela área da base multiplicado pela altura. Então a gente viu essas 3 fórmulas para os prismas. Essas 3 fórmulas já resolvem tudo que se refere ao prisma. Aí dentro de prisma a gente viu algumas particularidades, como o paralelepípedo, né, como o cubo, né, que são prismas especiais que têm uma grande aceitação nos vestibulares e caem na maioria das questões. Caso você não lembre, esqueceu, professor, esqueci, faz muito tempo, aquela coisa toda, você pode ir lá no meu canal e rever essa videoaula, né? Uma das nossas vantagens aí, e principalmente da gente trabalhar com esse aplicativo que é o Zoom, é que ele permite, né, que você reveja essas videoaulas da gente novamente. Né? Então isso é uma vantagem muito boa que a gente tem, principalmente vocês, porque quando chegar na prova, você não vai precisar se forjar nos livros, né? Você só vai precisar de 2 coisas: assistir as videoaulas e responder a ficha de exercício do professor Rafael, né? Ou seja, do professor Otávio Rafael, né? Tem que dizer assim, porque toda vez que eu estou dizendo professor Rafael, muita gente confunde com Rafael Freitas. Então, o professor Otávio vai passar para você uma lista, assim quando tiver datas de prova, essas coisas todas, tiver esse processo todo resolvido. E a partir dessa lista de exercício, junto com as videoaulas, vocês vão estudando direitinho, sem precisar se preocupar e estar abrindo vários livros de uma vez só. Né? A gente trabalha com o livro agora, tudo direitinho, faz as questões, faz tudo certinho, mas quando estiver perto da prova, é bom se atrelar os resumos. Né? E aí o que acontece? Uma outra coisa que eu ia falar, referente até o canal lá, essas videoaulas lá no canal, eu falei na sexta-feira, mas como eu não tive aula ao vivo com vocês, eu não falei para a turma de vocês. É bom vocês, quem não está inscrito lá no canal, no meu canal, é bom vocês se inscreverem, porque daqui uns dias os vídeos específicos, né, o YouTube vai lançar uma atualização em que a gente vai poder deixar os vídeos específicos para o público que é inscrito. E vai ter uma quantidade de vídeo que vai ficar específica para o pessoal que não está inscrito ainda, para entrar no canal e ver como é que funciona, aquela coisa toda. Não vai ficar assim de forma pública como os dias de hoje. Né? Eu ainda não tenho a data dessa atualização, mas em breve isso pode acontecer. E aí, para você não correr o risco de perder as videoaulas aí da gente, né, de poder rever, né, então é bom você estar lá inscrito no canal, tá bom? Só para acompanhar. Beleza, galera? Valeu! Então vamos lá. Vimos ali o resumo dos prismas, né? E a gente vai ver que na pirâmide não tem tanta diferença. Se você ver, eu vou até desenhar aqui do lado, o prisma, quando eu desenhei, tem mais ou menos essa característica. A gente observa que o prisma ele possui 2 bases. Se a gente olhar aí a nossa figura, a pirâmide passa a ter agora apenas uma base, e aonde ficava a outra base, que se referia ao prisma, passou a ser um vértice, como vocês estão vendo aqui. Passou a ser um vértice. E a pirâmide ela é composta por todos esses elementos aí. Vértice da pirâmide, apótema da pirâmide, altura, base, aresta lateral, face lateral e aresta da base. Tá bom? Então esses elementos aí é o que compõem
uma pirâmide. E ainda existe um outro elemento que não foi colocado aí na figura, mas eu vou colocar aqui para vocês, que é o apótema da base, tá bom? Apótema da base. Um elemento importante e a gente vai estudar cada um desses aí. Você pode estar perguntando, professor, que danado é a apótema da base? Eu vou falar já já sobre ele. Então, esses são os elementos aí da pirâmide, né, que são compostos. Então, com isso, a gente já consegue tirar uma gama de situações aí, minha gente. Se a gente observar aí, claro que a gente vai estudar depois, mas se a gente observar, ó, a gente pegar o prisma, lembra que eu dei a fórmula do prisma, que era área total duas vezes a área da base mais a área lateral. Não foi isso? Se a gente observar só olhando para essa figura, a gente acha a fórmula da área total de uma pirâmide. Porque, ó, a área total de uma pirâmide foi o seguinte: comparando com o prisma, reduziu-se o quê? Uma base. Então, a gente só tem uma base só. Aqui no prisma está dizendo que tem duas, mas na pirâmide a gente vai ter uma base só. E a lateral continua sendo a lateral. Então, a área lateral. Veja que eu consigo já obter a formulazinha da área total de uma pirâmide só olhando para os elementos. Daqui a pouco a gente vai ver essa fórmula ali detalhada, aplicar em exercício e por aí vai. Mas a gente já consegue retirar só olhando para a figura. Então não tem desculpa de você dizer, oh, professor, não decorei essa fórmula, né? Então, é uma fórmula rapidinha que dá para trabalhar. E você pode estar se perguntando aí, mas professor, e a área da base? Como é que eu vou saber? Aí a área da base depende. Se a base for um quadrado, vai ser a área de um quadrado. Se for um triângulo, a área de um triângulo. Se for um hexágono, a área de um hexágono, né? Aí, professor, não lembro isso aí. Aí você assiste as videoaulas lá de áreas de figuras planas. A primeira videoaula de área de figura plana, lá de Matemática Fundamental, que a gente viu quando foi fazer a revisão. Eu fiz uma revisão com vocês de todas as áreas. Então você pode ver lá e olhar essa videoaula, tá bom? Então vamos lá, falar dos apótemas. Professor, que danada é isso de apótema? Que palavrão é esse? É uma palavra pequena, mas parece um palavrão enorme, né? E esse palavrão, minha gente, é justamente o seguinte: o que é que está acontecendo aí na figura? O apótema da pirâmide, né, que a gente está chamando de P aí, claro que ele pode ser qualquer outra letra. O apótema da pirâmide, se a gente observar, ele é exatamente a altura do triângulo da lateral. Pode observar. Ó. Vou pegar esse triângulo aqui dessa lateral e vou trazer para cá. Fazer aqui o triângulo. Não ficou muito reto, mas você está entendendo. E isso aqui ó, é justamente o apótema da pirâmide. Entendeu? Então, quando se falar de apótema da pirâmide, você lembra? É a altura, tá bom? A altura da face lateral. A altura do triângulo da face lateral. Ok? Então, a apótema da pirâmide é a altura da face lateral. Lembrando, não é a altura da pirâmide, tá bom? A altura da pirâmide ó, é diferente. Então, temos a altura da pirâmide, temos o apótema da pirâmide. Agora, professor, o apótema da base. É metade da altura da base? Não. Tá bom? Muito cuidado com isso aí. O apótema da base, eu acho que... Não, vocês ainda vão aprender comigo, lá em Matemática Fundamental, eu vou falar sobre apótemas, ainda um pouco mais... acredito que no próximo... o próxima sexta-feira agora, essa sexta-feira, sobre esse apótema da base, assim, o porquê. Mas de antemão, você pode conceituar o apótema da base como sendo o raio da base. Ou seja, o raio do polígono da base. Ah, professor, mas a base é um quadrado, como é que eu vou dizer que é o raio dele? Né? O que acontece? Existem figuras planas, no caso aí o quadrado, o triângulo equilátero, deixa eu ver o que mais, o hexágono regular. Eles vão possuir um segmento que, se eu tiver uma circunferência interna dentro dessas figuras,
vai ter um segmento que corresponde exatamente ao raio dessa circunferência. Quando isso acontece, ou seja, eu tenho esse encontro de raios, para não ter que chamar de raio do polígono, né? Já porque todo mundo está acostumado que só quem tem raio é a circunferência, então para não chamar de raio, acabou que a matemática, ou seja, os matemáticos da época chamaram de apótema, né? E aí por isso que a gente pode dizer que é o apótema da base. Já se o apótema da pirâmide, eu não posso comparar como raio do segmento, porque a gente está vendo aí que não tinha condições de ter uma... Não tinha condições da gente ter, como é que eu posso dizer, uma circunferência aí dentro e esse valor de P todinho fosse o raio. Tá bom? Alguém quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Então, beleza. Acho que foi só na hora de se conectar. Então, pessoal, muitos de vocês podem estar dizendo: ah, mas eu quero saber esse danado do apótema da base. Vamos ver aí separado o que seria cada um deles aí. Deixa eu avançar aqui. Vou mostrar vocês aí. Né? O apótema da pirâmide, como eu relatei para vocês, né? O P lá, o valor P, a gente pode encontrar da seguinte forma. Tá bom? O da base, que é o M, no caso aí, como é um quadrado, a fórmula de encontrar o apótema da base é isso aqui. Esse é o da base. Professor, e o da pirâmide? Sempre nessa relação pitagórica aqui. Ó. Usando o teorema de Pitágoras, a gente chega no apótema da pirâmide. Tá bom? Esse é o da pirâmide. E esse aqui é o da base. Tranquilo? Então, uma fórmulazinha bem tranquila. Quando for um quadrado, é metade do lado. Então, o apótema da base é metade do lado quando for um quadrado. Então, quando ela for uma pirâmide quadrangular regular, a gente tem isso aí como opção. Né? E para encontrar o da pirâmide, é só usar os valores aí, usando o teorema de Pitágoras. Né? Quando a pirâmide for hexagonal, ou seja, quando for um hexágono, como é que a gente encontra esses apótemas? O apótema da base está aí, né? O valor de M, ó. Então, esse aqui seria a nossa base. Ok? E aqui, mais uma vez, para a gente chegar no apótema da pirâmide. Veja que essa relação trigonométrica aqui, ó, essa aqui a gente usa sempre, independente da base. Ela não depende do tipo da base. Agora, a formulazinha do apótema da base depende exatamente da base. Né? Então, depende de qual base ela pertence. No caso aí, como é um hexágono, então vai ser M igual a aresta da base vezes raiz de 3 sobre 2. Né? Continuando. Apótema. Agora, se for um triângulo, professor, como é que eu faço? Então, se a base for um triângulo, o apótema da pirâmide pode ser encontrado por aquela fórmula ali, tá bom? A vezes raiz de 3 sobre 2. Lembrando que isso aqui, essa fórmulazinha aqui, serve apenas para o tetraedro. Tá bom? O tetraedro. Faltou só o R aqui. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Né? Ó, o tetraedro. Beleza? Então só serve para essa figura, essa daqui. Essas outras duas servem para qualquer uma. Tá bom? Então o apótema da base é encontrado por M. Ixi, eu me engasgando agora. M igual a vezes raiz de 3 sobre 6. Beleza, pessoal? Tá tranquilo até aí, minha gente? Não vendo vocês muito caladinhos aí. Fala no chat aí só para mim se situando aí, né? Até agora tá ok. Tá bom? O livro de vocês também ele é bem explicativo. Qual é a diferença? No livro de vocês vão poder encontrar mais fórmulas a serem utilizadas. Na minha opinião, vocês só precisam dessas que a gente está trabalhando até agora. Tá bom? Então, essas são vamos dizer,
as básicas e as principais para a gente trabalhar. Então, vamos ver aí a área, a superfície, né? Isso é o que a gente falou no começo, lá no começo, que eu disse, ó, só olhando para a pirâmide, você já acha essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui. Você já acha. Só olhando para a pirâmide. Aqui é. Só olhando para a pirâmide, essa fórmula aqui você já encontra. Beleza? Já essa daqui não. Essa daqui é o que a gente tinha falado. Lá no Prisma, né? Lá no Prisma, eu lembro que em Prisma, eu falei para vocês lá naquela tela branca no começo, que a área lateral é dada por perímetro da base vezes a altura. Aqui no caso da gente, vai ser metade do perímetro da base, tá bom? Então, ó, metade do perímetro da base vezes o apótema da pirâmide. Aí só um detalhe aí, que esse valor aqui não é M não, tá bom? Isso aqui é um P. Deixa eu até consertar aí para vocês. Isso é P, de apótema da pirâmide, tá bom? P, para você não confundir pensando que é o apótema da base e calcular, tá bom? Então isso é um P, perímetro da base vezes o apótema da pirâmide dividido por 2, tá bom? Então sempre lembrar disso aí para você encontrar a área lateral, ok? Então encontrar isso aí vai ser bem legal. Muita gente pergunta por quê, é porque dá praticamente como se fosse um grande triângulo, como se fosse um triângulo bem grandão, essa lateral. Você também poderia fazer o seguinte, poderia calcular a área de um triângulo desse da lateral, então existe uma outra forma também de calcular a área lateral da pirâmide. Você tinha aqui o apótema da pirâmide, que é o P, você teria a base, ou seja, a aresta da base, né? Então, o AB aqui. Aí você poderia calcular a área lateral dessa forma. Aresta da base vezes o apótema da pirâmide, ok? Dividido por 2, porque é base vezes altura dividido por 2. E tudo isso multiplicado pela quantidade de triângulo que tem. No caso, se for um quadrado, então era 4, tá bom? Se fosse, então vou até botar assim, QTD. Então, isso seria uma segunda forma aí de você calcular. Porém, essa segunda forma de calcular, você precisaria do conhecimento da base, tem que multiplicar. Na minha opinião, acho que iria demorar mais. É melhor calcular o perímetro, multiplica pelo apótema e divide por 2. Beleza? Faz essa divisão aí que vai dar o mesmo resultado. Ok? Avançando aí agora. Tetraedro, aquele que eu tinha falado lá para você, lá na pirâmide triangular, o apótema, né, triangular. Então, o tetraedro, ele é uma pirâmide especial. Ele vai possuir apenas triângulos equiláteros. E o nome tetra já lembra para a gente que há alguma coisa a ver com o número 4. O que isso quer dizer? Que ele é uma pirâmide triangular, nesse formato aqui, é mais ou menos isso que eu estou desenhando aqui. Não ficou muito reto, porque, né, o professor desenhando aqui no computador não é muito bom, não. Mas ele tem mais ou menos esse formato aí. Então, o tetraedro tem esse formato aí. Ok? Triangular. Todos os triângulos são equiláteros, então são 4 triângulos equiláteros, né, em sua estrutura. E pode-se, assim como o cubo e o paralelepípedo, ele é considerado uma pirâmide especial. Por ser considerado uma pirâmide especial, a gente pode calcular a área, o volume e a altura dessa forma aí. Tá bom? Pode utilizar essas fórmulas para resolver esse danadinho aí. E aí é simples entender, né? O AT significa área total, né? Então isso aqui é a área total. Área total. Esse Azinho significa aresta, né? Eu não vou colocar aqui a aresta da base, porque todas as arestas aí são iguais. No tetraedro, todas elas são iguais. É como se fosse um cubo, como eu disse a você. Né? É uma pirâmide especial. Aqui seria o volume. E aqui seria a altura dessa pirâmide, tá bom? Ah, professor, está faltando o apótema. Aí é só voltar
no vídeo aí um pouquinho, alguns minutos depois, quando terminar você volta, quando estiver reassistindo aí, e você vai ver que eu falei aí do apótema do tetraedro. Beleza? Vamos avançar aí. Volume de uma pirâmide qualquer. Isso serve para qualquer uma, tá bom, minha gente? Professor, eu não quero decorar aquelas do tetraedro. Quero usar apenas as fórmulas de pirâmide. Dá certo? Dá certo. Tá bom? Então, todas elas aí vai dar certo com certeza. Aí está a fórmula do volume da pirâmide. Né? Área da base vezes a altura por 3. Eu tenho o costume de falar dizendo que a pirâmide, o seu volume, né, é 1/3 do prisma. Por quê? Lá em prisma, a fórmulazinha de volume é apenas a área da base vezes a altura. Aí quando eu vou decorar a fórmulazinha da pirâmide, eu gosto de fazer desse jeito. O volume da pirâmide é igual a prisma. Aí eu só preciso decorar a fórmula do prisma e divido por 3. É o prisma dividido por 3. É sempre lembrar isso aí. Eu acho que fica fácil para você memorizar as formulazinhas. Ok? Vamos fazer uma questãozinha, vamos pôr em prática todo esse conteúdo. Só que antes de pôr em prática, pergunto mais uma vez. Até agora, alguma dúvida? Deixa eu abrir o chat aqui para ver a participação de vocês aí. Nenhuma, né? Beleza. Então tá aí a questão. A altura de uma pirâmide reta de base quadrada mede 5 centímetros e sua aresta da base mede 24 centímetros. Então vou fazer um esboço aqui mais ou menos do que está acontecendo aí na questão. Então temos uma pirâmide de base quadrada. Ok? Então de base quadrada. Ele diz que a aresta da base é 24 centímetros. E diz para a gente que a altura mede 5 centímetros. Então foi o que foi dito aí para a gente na questão. Tá bom? E aí ele pergunta, a área lateral. Ele pede para a gente aí a área lateral dessa pirâmide. Aí a gente sabe, ó, vamos para a fórmula. A área lateral é dado por perímetro da base vezes apótema da pirâmide dividido por 2. Tranquilo? Aí vamos lá, calcular separadamente aí esses pedacinhos para depois a gente colocar aí os valores. Então vamos calcular primeiro o perímetro da base, que é o mais fácil. Por que, professor, é o mais fácil? Porque é só somar todos os lados. A questão disse para a gente que ela tinha uma base o quê? Quadrada. Se um lado do quadrado vale 24, então todos os outros lados, né, logicamente, por ser um quadrado, também vale 24. Então é só somar, ó, 24 mais 24 mais 24 mais 24. Soma aí e digita para mim no chat aí o resultado. Tá bom? Soma aí e digita aí para mim. Depois de fazer o perímetro da base, a gente vai calcular o apótema da pirâmide. Aí eu vou anotar a formulazinha do apótema da pirâmide aqui, que é P ao quadrado, M ao quadrado, mais H ao quadrado. Okay? Então, 24 mais 24 mais 24 vai dar 96. Ou 74, é? E é isso, decidam. 96 ou 74? 74, é? Tem certeza? 96. Bom? 96 mesmo. Então tá aí. Isso é o perímetro da base. Então a gente já tem aqui, ó, 96 vezes, aí falta só o apótema da pirâmide. Tá bom? Falta só o apótema da pirâmide. Para encontrar o apótema da pirâmide, eu vou usar essa relação aqui, ó. P ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Porém, eu só tenho o H ao quadrado aqui, eu só tenho o H. Falta descobrir esse M. O M é quem? O apótema da base. E aí lembra que o apótema da base, se a base é um quadrado, é dado por aresta da base dividido por 2. Então M vai ser igual a 24 dividido por 2. Então quanto é M? 12. Ok? Aí agora sim a gente pode encontrar o apótema da pirâmide. P ao quadrado é igual a
12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. P ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. 25 mais 144 vai dar 169. E a raiz de 169... Oxe. E a raiz de 169 é 13. Ok? Então chegamos aí no apótema da pirâmide. Então, 13. Agora é só fazer essa operação. Façam aí para mim. 96 vezes 13 dividido por 2. Façam aí para ver quanto é que tá. Gastem aí a bateria e a pilha aí de vocês. Da calculadora de vocês aí. Isso, 624. Ok? E aí a resposta, letra C. Tranquilo, pessoal? Beleza aí para vocês? Pergunta a vocês aí rapidinho. Mais alguma dúvida? Vocês estão vendo aí que pirâmide não é um assunto, não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? É um assunto tranquilo. O próximo capítulo do livro de vocês é o capítulo que se refere ao tronco de pirâmide. Se vocês observarem aí, folhear. Né, o tronco de pirâmide. Mas a nossa próxima aula, no caso, a aula de 10h30, agora, eu vou deixar vocês com atividade para fazer, tá bom? Não vai ser aula ao vivo. Então, às 10h30, vocês vão fazer atividade. Qual é a atividade, professor? Deixa eu voltar aqui. Essa aí. Vocês vão fazer a atividade do capítulo 6, livro 2, e vão marcar as respostas lá na plataforma SAIS online. Não precisa me mandar os cálculos, tá bom? Vocês só vão marcar as respostas lá, o gabarito. Igual vocês sempre fizeram. Ok? Então, lá no portal SAIS, você entra, vai em atividade online... E tem lá, capítulo 6, né? O livro aí tá quanto livro? Capítulo 6 não, se eu não me engano é capítulo 8. Tá errado isso aí, né? É capítulo 8, confirma comigo. É o livro 3. Acho que eu escrevi errado aqui. Okay? Deixa eu corrigir aí para vocês. É o capítulo 8, livro 3. Ok? Acho na hora de digitar. Acabei confundindo, eu devo ter dado Ctrl+C, Ctrl+V dessa página aí. Então é capítulo 8, livro 3, ok? Aí você vai responder essa atividade online lá no portal SAIS, tá bom? Do capítulo. Lembrando que são as mesmas questões que tá no livro de vocês, tá bom? Então você pode fazer no livro primeiro, para não ter que cansar a vista. Depois só transcreve a resposta para o SAIS, tá bom? Só coloca a resposta lá no SAIS. Ok, pessoal? Tranquilo até aí, minha gente. Falem alguma coisa aí. Né? Então, ó, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Tá bom? Vou ficar aqui uns minutinhos a mais aqui online. Quem já não tiver nenhuma dúvida, quiser sair, pode sair à vontade. Aquele que tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, estarei aqui online aí esses minutinhos. Até o último sair.